Hello everyone, hello everybody, hello guys. Gente, são todas formas de se cumprimentar, viu? Aqui é a professora Ilza para mais uma aula com vocês e do sexto ano sobre artigos, tá? Sobre o PDF que eu acabei de enviar. Como eu sempre falo, eu faço um vídeo explicando porque eu acho que, principalmente se tratando de uma língua estrangeira, eu creio que fica complicado para vocês terem somente um documento escrito para estudarem, certo? Então, da mesma forma que eu explico na lousa, numa aula presencial, eu estou tentando fazer aqui, só que com menos volume para o vídeo não ficar muito longo, senão fica difícil para carregar, tá? Então, como eu já falei, as palavrinhas que eu citei no início, hello everyone, hello everybody, hey there, são todas formas de se cumprimentar. Olá, pessoal, olá, todo mundo, oi, gente. É, hi, guys, também pode ser também, olá, turma, pode ser. Good afternoon, boa tarde. How are you? Como vai você? São todas formas de cumprimento que nós, professores de inglês, temos que usar nesses momentos de início de aula para vocês irem acostumando com a ideia do falar inglês, tá? Que a gente precisa ter como uma segunda mãe, como já foi explicado no todo início do ano eu explico, é muito importante a aprendizagem da língua inglesa no mundo globalizado. Então, como eu já falei, o conteúdo, né? Conteúdo em inglês se fala content, tá? Is articles, como muitos falam, a pronúncia varia muito. E aqui eu coloquei uma figurinha, né? Tem uma bola primeiro, depois vem uma maçã, depois mais uma bola, tá? Então, vocês podem questionar por que a bola, depois lá AN, orange, depois THE, ball, que significa bola, de novo. Por quê, gente? Os artigos definidos, como eu escrevi lá acima da bola, indefinite article ou indefinite article, tá? Eles indefinem o substantivo. Porque o que é um artigo definido, um artigo indefinido? O artigo definido é aquele que define. Quando eu digo o homem chegou, a mulher chegou, a menina chegou. Esse homem, esta mulher, esta menina, eu já esperava, tá? Mas quando alguém diz o homem chegou, um homem chegou, uma mulher chegou, uma menina chegou. Pode ser um homem qualquer, uma mulher qualquer, uma menina qualquer, que eu não esperava. É algo indefinido. É isso que significa definido e indefinido. Em português, nós usamos os artigos definidos, que são o, a, os ou as, para definirem os substantivos, se eles são masculinos, femininos, singular, plural, tá? Em inglês é um pouco parecido também, com uma diferençazinha, porque é um ou uma, em português é um ou uma. Em inglês, um ou uma é a, que é essa letrinha A aí, que vem antes da palavra B-A-L-L, que significa bola. Um ou uma também é a N, que vem aí na figurinha da laranja, antes da palavra orange, que no inglês americano também se fala orange. Uma bola, em inglês eu falo a ball, ou então a ball, porque esse a pronúncia varia, pode ser a ou a, tá? Na figurinha da laranja, an orange ou an orange, significa uma laranja. Mas, professora, por que um ou uma é assim? Gente, é simples. A palavrinha a significa um ou uma em inglês. Só que só pode ser usada antes de palavras que começam com fonema
consoante. Tá vendo? A ball, a girl, a boy, a table, a man, a ventilator, a mango, a city, tá? Então, eu falei ei, mas pode ser lido a também, tá? Significa um ou uma antes de nomes que começam com fonema consoante. Certo? O outro lá da laranjinha, an, se lê an orange. Ou an orange, tá? A pronúncia varia. Uma laranja. Observaram que a palavra orange começa com O? E não é só a letra vogal, não. Fonema vogal. A N significa um ou uma, usado antes de nomes ingleses que começam com fonema vogal, certo? Então, tanto A quanto a N significa um ou uma. A é usado, é um ou uma, antes de nomes que começam com fonema consoante. E a N é um ou uma, antes de fonema vogal. Tá vendo? São os artigos indefinidos em inglês. A ou an. Agora, e esse the ball aí, professora? The ball, the ball. Olha embaixo o que é que está escrito. Definite article. Definite article. Article, eles falam article também, tá? Article. Então, quais são os artigos definidos em português, professora? O, a, os ou as. Eu digo, o anel, os anéis, a mão, as mãos, o microfone, os microfones, tá bom? Em inglês, todos esses artigos que eu falei, essa palavrinha aí, THE, que se lê D, tá? Ó, the phone, the phones. The earring, the earrings. Tá vendo? The eye, que significa olho. The eyes, olhos. Tá vendo? The glass, que é uma lente só. The glasses, os óculos completos. Ok? Então, o, a, os ou as em inglês se fala como, professora? Se fala de. De significa o, a, os ou as. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, 4th June 2021. Eu já expliquei a questão da data em inglês. Nome próprio, gente, não precisa traduzir. Nome de instituição, como o nome da nossa escola, não precisa traduzir, não dá certo, tá? Como eu já falei, nome próprio não precisa traduzir, só traduz nome de cidades, porque é necessário traduzir. Cidades não, países. De cidades não se traduz. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro mesmo. Ninguém vai escrever lá River of January, não, tá? Rio de Janeiro é Rio de Janeiro mesmo, tá? A Maria do Brasil, lá nos Estados Unidos, vai ser chamada Maria, tá? Lá a Maria é Mary, mas a Maria do Brasil que chega lá vai ser, a maioria vai chamar de Maria, ok? Então, data é para separar o dia e o mês do ano. E ano fala primeiro 20, depois 21, 20, 21, tá? Depois nós vamos ver esses números em inglês, porque vocês também não estudaram, só estudaram até o número 20, né? Vocês, sexto ano. Estão começando a estudar inglês agora, é o primeiro ano de vocês. Discipline, English. Nossa, faltou a letra E, gente. É N, tá? Eu pulei a letra E. É N-G-L-I-S-H. Por mais que a gente corrija, ainda aparece um errinho. Mas no PDF eu corrigi. É N-G-L-I-S-H. English Language. Year, sixth year. Quer dizer, ano sexto é. Teacher Ilza Maria Saldanha Ribeiro. Content, que é conteúdo. Não é contente, não é conteúdo. Definite and indefinite articles ou articles. Definite articles, artigos definidos. Eles antecedem os substantivos para defini-los. Por exemplo, quando se diz a menina chegou, refere-se a uma menina que já se esperava, tá?
Eu expliquei no início. Em português, eles são o, a, os ou as. A gente fala o e os, não é mesmo? Em algumas línguas fala o e os. O menino, os meninos. É a questão da variação de pronúncia. Em inglês, qualquer um desses artigos aí, ó, o, a, os ou as, é the, the, tá? Fácil. Veja nas frases a seguir. Letra A, letra A. The boy, o menino. The boys, os meninos. The girl, a menina. The girls, as meninas. Viram que eu usei masculino e feminino, singular e plural, tudo de? Por isso que eu falei que em português eles definem o gênero, o número, se é singular ou plural, masculino ou feminino. Mas em inglês tem uma diferençazinha aí, tá vendo? O artigo aí é um só, para o masculino, feminino, singular e plural, tá? É assim mesmo, língua varia, cada língua com sua cultura. Indefinite articles, ou indefinite articles, né? Articles. Eles antecedem os substantivos para indefini-los. Por exemplo, quando se diz uma menina chegou, refere-se a uma menina qualquer que não se esperava. Por isso que eles são chamados indefinidos. Em português, eles são um, uma, uns ou umas. Em português, eles são um, uma, uns ou umas. Veja que em inglês, gente, há uma variação aí. Às vezes, aliás, nunca se fala no plural esses artigos, tá? Só no singular. Eles são excluídos, no plural praticamente não existem, tá? No plural. Primeira regra, tem regrinha para usar, como eu já falei lá no início. A N é usado numa situação, usado para antes de nomes que começam com fonemas vogais, e A é usado antes de nomes que começam com fonemas consoantes. Os dois, tanto a N quanto A, significam um ou uma. Primeira regra. Usa-se A, que se lê EI também, antes de nomes que começam com fonema consoante. Veja na frase. Letra E, letra A, tá? A boy, um menino. Letra B, a girl, uma menina. Tá vendo que não mudou? Em português muda um ou uma. Em inglês é a mesma palavra, a, para o singular e para o plural. Segunda regra. Usa-se a N, que se lê an, antes de nomes que começam com fonema vogal, gente, tá? Eu coloquei um S aí, está em desconcordância. Esse S aí não existe. Nomes que começam com fonemas vogais ou com fonema vogal. Perdão aí pelo errinho, mas eu consertei no PDF. Veja na frase, an apple, né? Letra B, an apple, uma maçã. Letra B, an elephant, um elefante. Perceberam que todas essas palavras começam em inglês com vogal, fonema vogal? Eu digo fonema vogal porque tem palavra que começa com consoante, principalmente palavras que tem H, tá? Começa com H. Às vezes o H é mudo, tá? E acaba que o primeiro fonema venha a ser um fonema vogal, tá? Olha lá, an apple. Apple é maçã. Começa com fonema vogal, ainda que mude de pronúncia, porque tem lugar que a pronúncia é apple, tem lugar que é apple, tem lugar que é apple, tá? Então, mesmo mudando de pronúncia, continua começando com fonema vogal. An elephant, ou elefante, como muitos falam, também fonema vogal. Uma maçã, um elefante. Então, tanto a quanto an significam um ou uma, tá? Esse aí não tem não, depois de um ou uma, tá? Elimina isso e ignora. Homework, dever de casa. First, escreva A nesses espaços aí, ou AN, tá bom? Escreva A ou N nos espaços. Aí, antes da palavra ball é bola. Na letra B, arme é braço.
tá? Boy é menino. Na letra D, girl é menina. Na letra E, eye é olho. Na letra F, ox é boi. Na letra G, elephant é elefante. Na letra H, cow é vaca. Vocês vão usar nos traços aí A ou AN, certo? Second, traduza para o português. Olha aí. Vocês vão traduzir para o português. Erguel. Na frente você vai escrever em português o significado, tá? E a mesma coisa vão fazer nas letras seguintes, ok? Prazo para a devolutiva, dia 22/6. Mas quem enviar depois dessa data, eu ainda aceito, só que com uma condição. Quem envia até a data tem a nota certa. Quem envia depois da data tem um desconto, certo? Bye bye, so long, goodbye. Todas essas expressões aí são expressões que eu usei para me despedir de vocês, tá? Significam até logo, tchau, adeus, tá? I went, eu fui.